Olá, bem-vindos a mais um módulo do curso de Programação para Dispositivos Móveis do programa Prodigy. Este curso é da responsabilidade do ISEL, IPL, e é lecionado por mim, Paulo Pereira. Neste módulo vamos iniciar o estudo da Framework Compose, também conhecida por Jetpack Compose. O que é a Framework Jetpack Compose? É uma framework usada para criar interfaces gráficas com o utilizador. É composta por uma extensão ao compilador de Kotlin, um conjunto de bibliotecas e um conjunto de serviços de runtime acrescentados aos já existentes. Quais são então as principais características do modelo de programação Jetpack Compose? Os componentes são definidos à custa de uma Domain Specific Language, uma DSL. Usamos uma abordagem declarativa, onde escrevemos o componente à custa da composição de outros e valorizando a imutabilidade. Isto é um contraste muito evidente com a abordagem clássica Object-Oriented, como por exemplo a usada na hierarquia de views Android. Nessa abordagem, o programador é responsável por criar os objetos que constituem a UI. Esses objetos são depois responsáveis por produzir a sua materialização visual em função do seu estado. Vejamos um exemplo para ajudar a clarificar. No exemplo, temos a definição do composable greeting. Este composable é definido à custa da função greeting, que tem a anotação composable. Esta função recebe como parâmetro uma string, name, e um modificador, modifier, cujo propósito é condicionar a forma como o composable se irá manifestar no ecrã e que veremos com mais detalhe adiante. O exemplo que aqui vemos é um composable constituído por dois composables já fornecidos pela biblioteca, designadamente box e text. A UI resultante é apresentada à direita. Olhando para o modelo de programação de uma forma simplificada, temos que uma função composable transforma dados numa descrição da UI. Essa descrição designa-se de composição e está condicionada pelos dados, ou seja, sempre que esses dados mudarem, a composição é recriada. Este processo designa-se recomposição e é realizado de forma automática. O que são então, com um pouco mais de detalhe, estas funções composable que transformam dados nas interfaces gráficas que lhes correspondem? Ora, os composables descrevem a UI pretendida em termos de estrutura, de aspecto e sensibilidade aos inputs do utilizador. Ou seja, a estrutura acerca de que elementos é que constituem a UI, qual é que é o aspecto que tem, por exemplo, as cores, as fontes, etc. E quais é que são as áreas do ecrã que estão sensíveis a inputs do utilizador. Olhemos agora para um composable elementar. No caso, uma versão simplificada do composable greeting de há pouco. Este composable, recebida a string name, apresenta uma caixa de texto com a saudação usando esse valor. Em baixo temos o composable que usamos para fazer a preview do composable acima. Isto é, deste modo temos a oportunidade de, em tempo de desenvolvimento e de forma ágil, observar o resultado da apresentação da UI descrita pelo composable greeting. É este o significado da anotação preview ali apresentada. Olhamos para a imagem que temos à direita no slide, constatamos que o texto está a ser apresentado em sobreposição com o que está no topo superior esquerdo, no caso, as horas apresentadas no dispositivo. O que podemos fazer para condicionar a forma como este composable se manifesta no ecrã? Em particular, para que não esteja sobreposto com as horas do dispositivo. Podemos aplicar modificadores. O que é que são modificadores? São um conjunto de parametrizações do composable que são aplicadas de forma cumulativa e que modificam a manifestação visual do componente no ecrã. Por exemplo, no modifier assinalado, estamos a dizer que pretendemos aplicar um enchimento, padding, em toda a volta do componente com a dimensão de 32 density points. Density point é uma unidade de dimensão independente da resolução. O que é que isto faz? Bom, isto faz com que exista uma distância de 32 density points entre a periferia do componente e o seu conteúdo. É por esta razão que agora a saudação já não aparece sobreposta com as horas do dispositivo. Vejamos outro exemplo de algumas transformações que podemos fazer ao aspecto do composable que aqui estamos a definir. Transformações essas conseguidas à custa de modificações aplicadas à caixa de texto que estamos a usar. As transformações que são características das caixas de texto são aplicadas usando diretamente os parâmetros da função, conforme aqui assinalado. Estes parâmetros são, por exemplo, o tamanho da fonte, o estilo, a decoração a aplicar ao texto, no caso está sublinhado, e a cor desse mesmo texto. Esta é a abordagem habitual. As modificações mais relevantes para o composable em causa são passadas na forma de parâmetros da função. Alguns deles são passíveis de serem reunidos em parâmetros que servem precisamente para agregar os vários valores. No caso,
E conforme assinalado, o parâmetro style recebe o agregado do tipo textStyle, com os valores que estávamos anteriormente a passar individualmente. Estão agora todos reunidos num único parâmetro. Também é uma abordagem habitual no desenho das assinaturas de funções composable. Dando aqui mais um pequeno toque ao aspecto do composable em causa, usando desta feita modificadores, aplicamos uma cor de fundo usando o modificador background, ali assinalado. A ordem com que aplicamos estes modificadores é relevante. Se trocarmos a ordem, o aspecto do resultado final muda, conforme veremos adiante. Finalmente, aplicamos mais duas transformações, ali assinaladas. O modificador FillMaxWidth serve para dizer ocupe-se toda a largura disponível. O parâmetro TextAlign serve para indicar que o texto deve estar centrado na área disponível. Como disse há pouco, a ordem com que estes modificadores são aplicados é relevante. No que assinalei a 1, estamos a dizer que primeiro aplique-se o enchimento de 32dp e de seguida aplique-se a cor de fundo indicada. O resultado é o observado à direita. A cor de fundo é aplicada ao conteúdo após o enchimento. Portanto, a cor de fundo não é aplicada a toda a área disponível para o componente, mas apenas à área que resta depois de aplicado o enchimento. Vejamos agora o que é que acontece quando esta ordem é trocada. Assim, primeiro, aplica-se a cor de fundo e só depois o enchimento. Repare-se que desta feita, a cor é aplicada a toda a área disponível para o componente, conforme se pode observar na imagem à direita. Só em jeito de demonstração do que é possível fazer, temos aqui um conjunto de modificações aplicadas ao Composable para que ele tenha uma dupla fronteira, a vermelho e branco, o fundo também a vermelho, a cor de texto a branco, etc. Isto serve apenas como exemplo de algumas das possibilidades. Finalmente, e simplificando, temos então este exemplo de Composable. Uma função Composable, greeting, que dado um nome, apresenta no ecrã uma saudação usando esse mesmo nome. Como se pode observar, especificamos o conjunto de características para a materialização visual deste Composable, nomeadamente cor de fundo do texto, espaçamento entre a fronteira e o conteúdo, a área a ocupar, especificamente toda a disponível, entre outras. Especificamos, portanto, o conjunto de características visuais do componente. Para além disso, manifestamos também a nossa intenção que toda a área da caixa de texto que usamos esteja sensível a input do utilizador. Expressámo-lo através daquele clickable, ali assinalado, que indica que toda a caixa de texto é clicável e, portanto, está sensível ao input do utilizador. Caso o utilizador selecione aquela caixa de texto, será chamada aquela função onClick que está passada como parâmetro. Resumindo, e voltando a evocar o modelo de programação simplificado que formulei no início do módulo, uma função composable define, para os dados recebidos, a sua representação visual. Define também que áreas desse composable estão sensíveis ao input do utilizador e de que forma essas interações são reportadas. Deixo-vos aqui agora um conjunto de links para catálogos online que servem, sobretudo, o propósito de elencar que composables estão disponíveis. São muitos e variados, uns mais simples que outros. Com eles poderemos construir UIs para as nossas aplicações. Nos próximos módulos irei mostrar-vos mais alguns. E termino. Espero que este módulo tenha ajudado a compreender os princípios elementares da construção de interfaces com o utilizador usando a framework Jetpack Compose. Até à próxima!